Senhor da glória, te revele a nós. E faça, Senhor da glória, a tua obra completa, da qual o Senhor já começou nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, abra a vossa Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 31. Gênesis capítulo de número 31 e o verso 1. Aleluia. Graças a Deus. Gênesis capítulo de número 31 e o versículo 1 em diante. A igreja encontrou, amém? Amém. Assim diz a palavra de nosso Deus. Então ele ouviu o que os filhos de Labão diziam: Jacó tirou tudo o que nosso pai já teve. Ele enriqueceu muito, tirando o que pertencia a nosso pai. E também percebeu que Labão olhava para ele de modo diferente. Adonai disse a Jacó: volte à terra de seus ancestrais, para que seus parentes, eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Léia e as fez vir ao campo, onde estava seu rebanho, e disse a elas: pelo modo que seu pai olhava para mim, percebo que ele sente algo diferente a meu respeito. No entanto, o Deus de meu pai está comigo. Vocês sabem que eu servia seu pai com toda a minha força, e que ele fez pouco caso de mim, e alterou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu prejudicar-me. Amém e amém. Podeis aceitar em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, espero poder passar o que o Senhor passou para mim em relação a esta mensagem. Dentro desta mensagem, amados, eu quero que os irmãos, eles entendam uma coisa. Eu escrevi aqui algo para que nós pudéssemos ter uma linha de raciocínio. Então ele possa dizer assim: o homem que age pelos seus próprios entendimentos com Deus não prosperará. O homem que anda segundo seus próprios entendimentos com Deus não vai prosperar. Amados, tem uma ênfase aqui: com Deus. Porque a gente sabe que os homens hoje podem colocar a mão em qualquer coisa por aí, que pode até dar certo. Mas com Deus é diferente. Com Deus é outra coisa. Por isso mesmo, trago aos irmãos a vida de Jacó. Porque eu acredito que cada um dos irmãos que estão aqui sabe um pouco da história deste homem. Sabemos nós que existiam as características. Eu coloquei aqui alguns versículos entre qual Jacó se encontra. Gênesis 25 e o 27, ele vai dizer uma das características de Jacó, né? Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Uma diferença bem grande entre esses dois irmãos. Um sobrevivia do arco, das ferramentas que ele tinha. O outro sobrevivia de ouvir e pegar para si aquilo que era importante. Um ficava dentro de casa, praticamente. O outro lá fora. Um agradava o pai e o outro agradava a mãe. Duas pessoas distintas, com pensamentos diferentes,
E que provavelmente, amados irmãos, dentro dessas duas características, nós podemos começar a pensar, bom, Esaú, ele dependia do quê? Do seu arco, não é isso? Então, amados, olha só, quando Esaú se encontra diante de Jacó, que ele vem próximo a Jacó, com fome, com sede, cansado, Jacó está ali preparando uma refeição. Esaú chega diante dele e diz, dai-me desta tua refeição. Jacó estava em casa, não estava com pressa de sair de casa. Jacó não estava com pressa de sair de casa, não. É como se Jacó fosse aquele tipo de pessoa que esperava o momento certo de agir. E Esaú não tinha essa paciência toda, não. Ele confiava no seu arco, ele confiava na sua capacidade, ele confiava no instrumento, na ferramenta que tinha nas mãos dele. Sem essa ferramenta, com certeza não vai dar nada certo na minha vida. Jacó, aproveitando os momentos para barganhar, aproveitando os momentos para que ele pudesse ali naquele exato momento observar detalhadamente o que está na frente dele. Ele observa, ele espera o momento certo de agir. Ele não era aquele tipo de pessoas que resolvia tudo na força, do jeito dele, como Saul. Ele era um tipo de pessoa que esperava o momento, tinha paciência, conseguia ele analisar toda a perspectiva do que estava acontecendo ao seu redor. Ele não tomava decisões precipitadas, não. Aqui nós estamos vendo que alguém não está tomando decisão precipitada, diferente de Saul, né? E olha só, nesta hora Jacó, ciente da grande promessa feita para os patriarcas, ele acreditava com toda a força nelas, quanto que Esaú acreditava mais no seu arco. Lembra? Que Esaú disse a si mesmo, olha, ele estava quase colocando em questão, a primogenitura para mim não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é o arco que eu tenho na mão. Isso sim vai fazer diferença. Tanto é que quando ele chega naquele exato momento que ele está ali fadigado, ele diz, o que vai adiantar essa primogenitura, né? Isso daí são o quê? É umas palavras apenas que saem da boca do meu pai, que saiu da boca do pai dele. Isso são palavras, mas o que funciona mesmo aqui comigo é o arco, né? Eu vou ficar perdendo meu tempo ali dentro daquele lugar, só parando para ouvir, parando para ouvir, parando para ouvir promessas que foi feita primeiro a Abraão e depois passou lá para o meu pai Isaac. E eu vejo que agora a minha vida também vai ficar assim. Não vai ficar, a minha vida não vai ser assim. E Jacó estava ciente de que essas promessas não iriam para ele. Estava ciente porque ele não era o primeiro. Porém, ele começou a analisar todo o ambiente. Espera aí, tem uma promessa aí. Olha, Jacó, tem uma promessa aí. Do ventre da mãe saiu, né, duas crianças. E uma iria, o mais novo provavelmente iria governar sobre o mais velho. Então essa promessa pode se encaixar na minha vida. E ele disse assim, como que isso pode se encaixar na minha vida então? Se o meu pai, que é quem abençoa, gosta de Saul. Não tinha nada a ver esse homem. Ele não era caçador, ele não era negociante, né, de comércios exteriores. Ele ficava dentro de casa. A única coisa que sobrava para ele, sabe o que era? Servir o seu irmão depois que o seu pai morresse. Ele pensou bem e disse, eu não quero isso para a minha vida. E ele começa a fazer, imagine que eu acredito que ele já deve ter feito isso outras vezes, mas desta vez aqui ficou registrado na Bíblia, em que Saul não deu a mínima para as palavras que saiu de Deus para Abraão. Saul não deu as mínimas para essas palavras, não. Então ele começou a fazer o teste. Ele vai chegar cansado, fadigado. Vou ver realmente como ele vai agir agora.
Ele diz assim, dai-me do alimento. Ele falou assim mesmo, e Jacó disse, peraí, não é assim também fácil não. Não é porque tu é um caçador, não é porque tu vai governar tudo, não é porque você vai tomar toda essa propriedade sobre as suas mãos, que você chega aqui e diz, me dá, eu tenho que te dar. Não, peraí, vamos negociar. E o que você tem para me dar? Eu disse, eu não tenho nada, eu nunca sei nada, mas você deve ter alguma coisa. Me dá a tua bênção aí. E imagine ele conversando, eu não tenho nada a perder mesmo. E se eu não comer, eu vou morrer? Então, ele vai lá e toma. Não quero, fica para ti. Jacó, esperto, né? Eu tenho sobre a minha vida agora a bênção que foi falada a Abraão. E Esaú dispensou essa bênção sobre a vida dele. E a história não terminou por aí. Jacó já começou a trabalhar. Olha só, aqui você está vendo alguém que está trabalhando, matutando, não é isso? Alguém que está usurpando algo que não seria dele. Mas esse homem acreditava nas palavras. Diferente de Esaú. Era um homem trabalhador, caçador, valente, ia adiante, não parava, não se cansava. Ele sempre, toda a missão que dava para ele, ele cumpria. Ele só tinha um pequeno defeito, amado. Ele não tinha fé. Ele não acreditava nas palavras que saía da boca de Deus, que passou para Abraão, que passou para Jacó, que passou para Isaac. Ele disse, é boa essas promessas, mas isso é natural das famílias. Jacó não me entende da maneira dele. Jacó disse, eu preciso. A única solução que tenho é eu ser abençoado com essa bênção aí. Eu não sei mais nada na minha vida, né? Então ele pega a vida, aí Jacó faz esse processo todo. Ele diz assim mesmo, vou orar a Deus. Ele sai da casa do seu pai, vai à terra de Labão. Na metade do caminho, ele já começa a querer também a barganhar com Deus. E ele diz assim mesmo, ó Deus dos meus pais. Né? E isso antes que a gente chegue nessa passagem, nós vamos observar que também ele disse assim, eu não quero que só Saul estenda as mãos e me abençoe, eu quero que o meu pai também faça isso. Né? E a gente já conhece esse processo. Ele diz, Deus, se tu fores comigo, prosperar a minha vida, se tu prosperares a minha vida e me trouxeres segurança, né? Eu edificarei ali esse lugar, construirei um altar e darei o dízimo, né? Daquilo que o Senhor me der. Jacó começou a falar para Deus essas coisas. Deus diz assim mesmo, ó meu filho, Jacó mal sabia que agora realmente a promessa estava sobre a vida dele. Só que agora, amados, né, Deus olhava de lá e disse assim mesmo, não te preocupe, eu estarei com você. Eu vou prosperar a tua vida. Eu vou te livrar. Né? Eu vou fazer tudo o que eu prometi a fazer a Abraão, vou fazer na tua vida. Mas também calma aí, que não vai ser como você fez lá no passado, não. Né? Não vai querer barganhar comigo, não, porque eu sou Deus, eu não sou Saul. Né? Não vai querer tu colocar diante de mim e dizer, ó Deus, se eu fizer isso, tu vais fazer isso por mim? Peraí. Com Deus como diz, com Deus é um pouquinho diferente. Tu pode enganar um homem. Tu pode fazer planos com um homem. Tu pode querer trocar favores com os homens. Mas com Deus não. Com Deus é diferente. Lembra do que a frase que nós estamos aqui e nós iniciamos dizendo, o homem que age pelos seus próprios entendimentos com Deus não prospera. Né? Jacó estava prosperando, agindo pela sua mente, pelas suas astúcias. Mas ele, agora com Deus era outra coisa. Deus diz assim, eu vou pegar a tua vida, vou te levar para uma terra diferente, agora eu vou trabalhar em ti lá. Agora eu vou trabalhar na tua vida. Ele chega lá na terra, chega ali, né, todo tranquilo, obrigado Senhor, porque o Senhor me fez chegar em segurança aqui na terra dos meus parentes. Labão recebeu, todo mundo recebeu ele de bom grado. Ele passou um mês dentro daquela casa e depois Labão disse para ele, tu és o meu parente. Ele chegou lá contando uma vantagem, Jacó, na casa de Labão. Ele chegou contando que ele, no meio do caminho, ele viu uma escada, onde anjos subia e descia.
E a casa de Labão era a casa onde já ouviram falar da promessa de Deus a Abraão. Então a promessa iria sair de Abraão, ia sair para Isaac, ia sair para os seus filhos. Então ele chegou lá já querendo lapiar Labão, né? Ó, Deus é comigo. Recebe aí que Deus é comigo, eu faço e aconteça. Chega ali, trabalha um mês. Labão chega com ele e diz assim: não estou vendo nada, mas espera aí, tu é meu parente. Não é certo que você trabalhe comigo e você não receba nada. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse assim: diga o que é o teu salário, qual é o teu salário? Labão, eu acredito que Labão já estava ali, ó, também matutando. Era duas serpentes, era duas cobrinhas, né? Jacó e Labão, dois que estavam querendo ser mais espertos um do que o outro. Ele disse assim mesmo: me afeiçoei de uma das tuas filhas. Aí, e agora? Tudo bem, isso daí é bom para mim. Imagine Labão pensando: isso é bom para mim. Porque se Deus é com ele, se ele for casar com uma das minhas filhas, então a minha casa também vai prosperar. Isso é bom. Mas aí ele diz assim mesmo: como farei para me pagar? Ele disse: tu irás trabalhar 7 anos por ela. Já pensou? Trabalhar 7 anos para casar não é fácil. Olha a prova que esse homem, Deus já começou a caminhar ele para um lado. Deus diz assim mesmo: primeiro vou te atrair para uma posição aonde você não vai querer escapar. Disse: qual é? Tu vai te apaixonar por alguém e tu não vai mais sair. Tu vou te colocar um colírio nos teus olhos, vou te fazer tu ficar encantado por aquela mulher. Tu vai trabalhar 7 anos, tu não vai sentir nada. Ele ficou encantado por Raquel, trabalhou 7 anos naquela terra, pegando sol, chuva, vento. E quando um lobo vinha, pegava uma ovelha, tu achas que Labão diz assim mesmo: ó, não, tudo bem, tranquilo, eu entendo, porque a gente não consegue cuidar de todas as ovelhas, como a gente consegue compreender, dando aquele jeitinho, né? Labão disse: negativo, tu vais pagar por essa que o lobo comeu. Isso o quê? Um mais esperto do que o outro, né? Ele disse: mas uma caiu ali no abismo. Você é pastor, tu tem que cuidar dela. Tu estás sobre essa responsabilidade, é tua. E o que se perder, tu vai pagar. Esse é o salário por ela. Tu aceita? Aceita. E como o destino pregou uma peça em Jacó. Era o homem que barganhava, fazia acontecer as coisas por trás e saía ganhando. Agora ele está encurralado, não tem para onde ir. Para a casa dos meus pais eu não posso voltar. Aqui eu tenho que trabalhar desse jeito. Então tudo bem. Passa-se os 7 anos. Passou os 7 anos, ele: estou feliz da vida, vou me casar com a mulher da minha vida, né? Prepara tudo aí, né? O homem já 7 anos, é possível que ele não tinha pelo menos um cabritinho assim, né? Para fazer uma festa ali, para um casamento. 7 anos trabalhando, foi lá, preparou a festa, ficou tudo bonitinho, ficou tudo arrumadinho. E naquele tempo aqueles homens, eles gostavam de virar um vinho, né? E Jacó feliz, não se preocupou com nada, estava despreocupado, estava ali dizendo assim mesmo: chegou o dia da minha bênção. E quando ele chega à noite dele se encontrar com a sua tão amada esposa, aí o outro amiguinho, né, um amiguinho de conversa, vai lá e diz assim mesmo: tu acha que tu vai ganhar de graça? É assim que tu achas que tu vais viver? Peraí. Encheu Jacó de vinho, ficou meio que zonzo, não enxergava mais um palmo ali na frente e mandou ali a outra filha. Mandou Léia. Jacó vai, deita e se casou com ela. Não tem mais o que fazer. Só que quando ele acorda, que ele olha aquilo, ele diz: não, fui enganado. Aí Deus olha lá de cima: é bom ser enganado? Gostou de ser enganado? Quem tu enganou lá também não gostou, não. Então presta bem atenção, o que eu farei você passar ainda. Deus só olhando lá de cima e falando para ele: o que você fez, calma, que você plantou lá na casa do teu pai, tu estás colhendo aqui. Tu vais colher um pouquinho aí, não te acalma, que ainda não terminou. Ele vai lá, diz assim mesmo: você me enganou. Aí o homem com cara lavada diz para ele assim ainda: como que eu te enganei? Não é certo casar mais
velha, né, a mais nova no primeiro. O certo é casar a mais velha. E ele disse assim mesmo, então é costume do nosso povo. Só que aí você pode fazer outra coisa. Ele disse o quê? Trabalha mais 7 anos para mim. Mais 7 anos para mim. Aquele homem levou aqui duas horinhas para persuadir Esaú a vender ali o direito de primogenitura, né? O homem pagou por isso 14 anos. Por um erro. Deus disse, eu vou te preparar. Eu vou te dar a promessa que você pegou do teu jeito lá. Só que para mim, eu não vou te dar de qualquer jeito não, Jacó. Peraí, eu vou te ensinar o que é realmente servir a Deus de verdade. Teu pai Abraão foi fiel. Espero que você seja fiel depois dessas provas que você está passando. Aleluia. Né? E ele começa a dizer, nós lemos aqui, amados, que Labão, não só contente em fazer aquele homem trabalhar 14 anos para ele, de graça, e quando ele começou a trabalhar realmente em prol de um salário, imagine que ele diz, olha, Jacó, realmente Deus está contigo, vou te abençoar com um salário de 10.000. Jacó disse o quê? Jacó começa a trabalhar, no final do mês vai lá, só 1.000 na conta dele. Só 1.000 na conta dele. Disse, o que foi isso que você está fazendo? Aí Deus está falando, estou te ensinando, não aprendestes ainda? Que enganar faz mal? Estou te ensinando. Aqui nós acabamos de ler, né? Gênesis 31. 10 vezes o salário de Jacó foi mudado, alterado. 10 vezes. Então, amados irmãos, o Eterno se mostrou presente na vida de Jacó, a partir do momento em que ele não tinha mais como confiar em suas próprias astúcias. Gênesis 30, 43. Olha o que Deus, depois de tudo isso, olhe lá em Gênesis 30, 43. Né? Depois que Jacó trabalhou 14 anos, seu salário foi mudado 10 vezes, Deus começou a dizer a si mesmo, eu sou contigo, meu filho. Eu falei que eu seria contigo. Né? Então ele passa a dizer, e o homem se tornou mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentas. Labão era riquíssimo. Jacó se tornou muito mais rico do que aquele homem. Só que acontece um detalhe. Tua vida começa a ficar bem. Isso é uma questão. Agora, nós estamos passando. Olha essas fases que Deus está nos mostrando. Deus está nos mostrando uma fase onde a gente agia de forma errada. Aos nossos olhos parecia ser certo, mas aos olhos de Deus estava errado. Ele estava dizendo, você está agindo de engano, e você não está enganando os homens, você está tentando enganar a mim, mas você não engana a mim, você está enganando a si mesmo. Né? Jacó estava enganando a si mesmo. Ele estava agindo como ele achava que seria certo. E Deus pegou e disse assim, olha, se tu não mudasse tua atitude, tu não vais passar por essa prova tão cedo, não. Tu não vais passar por essa prova tão cedo. Então ele estava logo dizendo assim mesmo. Aí a outra fase é a fase da preparação. Né? É a fase onde você começa a viver ou colher o que você plantou. Fase em que você começa a ver. Deus está trabalhando na tua vida nessa colheita. Ah, mas eu não estou colhendo coisas boas, não. Eu estou colhendo situações da minha vida em que hoje eu estou quase para desistir. Eu estou colhendo situações da minha vida que não está dando nada certo, não. Com Deus não está dando nada certo. Com os homens estão. Com Deus não está. Lembre-se dessa frase. O homem que age pelos seus próprios entendimentos, com Deus não prospera. Se tu estás prosperando com os homens, mas não está prosperando com Deus, volte rápido. E rápido. Né? A outra fase, amados, é quando Jacó começa a entender, realmente, olha, de fato, eu não vou. E olha que ele era enganado por Labão, ele agia
Ele reagia, desculpa. Ele fazia alguma coisa? Não. Sabe o que ele fazia? Ficava caladinho. Jacó recebeu tudo aquilo caladinho. Ele estava dizendo a si mesmo para si em oração: isso é Deus trabalhando na minha vida. Não posso falar nada. Não posso reagir. Não posso brigar com Labão. Não posso brigar com Deus. Não posso brigar com a minha esposa. Não posso brigar com os meus filhos. Tudo isso que eu estou vivendo é Deus trabalhando na minha vida. Olha esse homem entendendo o trabalhar de Deus. Ele não direcionou a ninguém o que ele estava vivendo. Porque ele estava vivendo, ele estava dizendo a si mesmo: olha, eu enganei, eu estou sendo enganado. Então eu não posso querer descontar a minha frustração em ninguém que não tem nada a ver, porque isso fui eu. O homem está conseguindo entender o que Deus está trabalhando na vida dele. O homem está conseguindo entender que agora ele não raciocina pela sua mentalidade própria. Ele tem que começar a colocar os seus pensamentos juntamente com os pensamentos de Deus. E o que eu recebo com isso? Amados, tu recebe uma correção. Tu recebe um tratamento. Tu recebe uma fortaleza. Tu passa pelo vale da sombra e da morte e tu não teme nada. Tu recebe uma fé onde você diz agora: eu não preciso mais fazer nada. Mas eu decidi, eu tinha que fazer desta maneira para poder dar certo. Da tua maneira está errado. Coloca nas mãos de Deus e faça o que Deus está te pedindo para você fazer e pronto, acabou. Entenda esse processo e Deus vai fazer a tua história mudar. Entenda esse trabalho de trabalhar de Deus. Pare de começar a pensar como você achava que poderia estar dizendo: espera aí, Deus, eu vou te dar uma mãozinha, eu vou te ajudar a trabalhar, Senhor, né? Eu vou fazer com que as coisas elas comecem ali a fazer sentido. Essa história começa a fazer sentido, porque sem fazer sentido eu não consigo, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho destino nenhum. Mas quando eu começar a fazer, as coisas ao meu redor vai começar a fazer sentido e vai dar certo. É assim, vai dar certo. Espera aí, amados, o trabalhar é de Deus, não é teu. As coisas de Deus na vida do homem, primeiro, não faz sentido. Então, como viver uma coisa? Aprenda com Jacó. Quando ele começou a meter as mãos nas coisas que não era para ele fazer, ele se perdeu. E quando ele deixou Deus trabalhar, ele se encontrou. E para ele, 7 anos passou assim, estalar de dedos. Será que eu vou passar 7 anos nesse deserto, Senhor? Depende de ti. Se 7 anos é pouco, espera para a gente. Não quero nem voltar ao deserto. Que de 7 anos passou para 40 anos. O povo não me entendeu, era só 3 meses aproximadamente. Ele passou ali, Senhor, 3 meses caminhando devagar, aos passos lentos, eu chegarei na minha terra da minha promessa. Chegarás como você acha que você deve chegar dessa maneira? Não. Dessa maneira tu não entra na terra que eu te prometi. Para prosperar diante de mim tu não vai prosperar. Prosperar diante do homem tu prospera. E tu vai crescer, tu vai... E sabe que tem muitos homens aí que prosperaram diante dos homens. Olha para eles agora. Principalmente aqueles que dizem que são servos de Deus. Olha para a vida desses homens. E a outra fase, amados, né? É quando Deus começa a prosperar a vida do homem. Isso é para você ficar logo alerta quando você chegar na terra prometida. É que quando Deus começou a prosperar a vida de Jacó, Labão começou a se voltar contra a vida dele. Enquanto você, isso é uma coisa que eu já vivi isso, amados, eu posso dizer que realmente, enquanto você está prosperando a vida de outra pessoa, ela é tua amiga. Depois que você começa a ganhar alguma coisa a mais do que ela, traz inveja ao coração dela. Então tem muitas pessoas que possam ser seu amigo agora, mas vai chegar um momento em que Deus vai começar a mostrar: olha quem era. E já era tempos que eu estava te dizendo quem elas são, quem elas eram. Era tempos que eu te mostrava, mas você não queria ver. Labão se voltou contra a vida de Jacó e disse assim mesmo para ele: os seus filhos. Labão não tinha herdeiro homem, só mulher. Só que depois que Jacó chegou lá, começou a nascer homem.
Que sorte Jacó tinha, né? Se fosse herdar para Raquel, não tinha problema nenhum, era de Raquel, era de Jacó. Mas aí quando ele chegou lá, começou a nascer homem. Então já não passa mais para Raquel. Por isso que Raquel fala, né, que naquela hora Raquel pegou os ídolos lá os ídolos que era como um costume. O ídolo que era entregue ao filho mais velho era o filho mais velho que queria herdar tudo do pai, estava com ela, era para ela. Só que quando os filhos de Labão começou a aparecer, ele guardou de novo dentro de casa. Não, isso daí não é teu. Então agora os filhos de Jacó os filhos de Labão começaram a dizer: tá vendo? Jacó só está rico porque roubou o papai. E você sabe, conhece a história. Jacó colocou ali, ele tinha, olha, lá tinha as ovelhas que eram brancas, as malhadas. Aí Labão pega, separa tudo e deixa só as manchadas. E lá naquela parte do Oriente Médio ali, entre 10 ovelhas, só uma nascia manchada. O restante era todo de uma cor só. E Jacó disse assim mesmo: então, bora fazer um trato. Olha um homem que agora começou a entender o trabalhar de Deus. Falou Labão: bora fazer um trato. Não quero nem dessas que é toda branca, nem dessas que é listrada, porque você tem muito, me dá que tem menos. Separa aí a que tem menos. E dessas aí é que nascer, dessa que vai ser o meu salário. E Deus já tinha dado a visão para Jacó. Quando o homem começa a ter comunhão com Deus, Deus começa a dar visão para o homem. Né? Estratégia de como ele deve agir. Enquanto o homem trabalha sem Deus, as estratégias não dão certo. Aí foi que, lembra de Balaão? Balaão, sem comunhão com Deus, fazia suas próprias estratégias. Tinha perdido o laço de comunhão com Deus. Não chegava mais um anjo do Senhor na sua frente. Né? Mas a boa enxergava. Agora Jacó já aprendeu a lição e começou a enxergar a estratégia de Deus. Deus deu um sonho para ele: faça desse jeito, meu filho. Coloque ali uma varinha na frente de onde elas vão tomar água, listradas ali, né? E você vai fazer com que as mais fortes, separe as mais fortes. E dentre as poucas, ele tirou mais poucas ainda. Porque no meio de ovelhas sempre vai ter aquelas fortes e aquelas fracas. Ele já tirou um punhado de ovelhas pequenas. E agora tem que separar as mais fortes. Ele olhou, imagine ele olhando para aquele rebanho e disse: só um milagre. Só um milagre. E aí ele, olha para lá e diz: Senhor, mas foi o Senhor que me mostrou. Uma coisa que Jacó tinha desde lá da casa dos pais: confiança nas palavras que saía da boca de Deus. Ele não confiava nas suas estratégias nem na sua força. Ele confiava nas palavras que saía da boca de Deus. E aí ele começou a preparar tudo. E foi aí nesse período, amados irmãos, foi nesse período que Deus começou a prosperar a vida de Jacó. Um pouquinho só. Deus fez esse homem ser muito mais rico que Labão. Trouxe inveja ao coração daquele homem. E foi aí que Jacó começou a dizer assim mesmo: chegou a hora. Chegou a hora de voltar para a terra do meu pai. Sabe que às vezes no deserto você já quer sair, né? Não. Já está na hora. Já está na hora de eu ir. Nem passasse pelo processo de Deus ainda. Tu chegar lá e dizer, chegar lá onde Deus te enviou, olhar para ali e dizer assim mesmo: já fui lá, Senhor, já cantei, já orei, já preguei, falei com os irmãos, agora já deu tempo, Senhor, está na hora de sair. Deus vai olhar para ti e vai dizer: tu nem passou pelo processo que eu te enviei lá para te passar. Tu nem colocastes ainda os pés para trabalhar na tua vida, tu colocastes. Nem comecei a trabalhar na tua vida. Deus tem chamado as pessoas a trabalhar na vida delas aqui. Deus não te trouxe aqui para te ficar sentado no banco, não. Deus não te trouxe aqui para você só vir visitar e voltar para sua casinha ali como se nada tivesse acontecendo. Não foi isso que Deus te chamou. Senão Ele te deixava de onde Ele te tirou. Ele te deixava lá. Mas qual é o dilema? Amados, o dilema não é Deus, o dilema não é Labão, o dilema não é Raquel, o dilema não é os filhos, o dilema era o próprio Jacó. Era o próprio Jacó. Quando ele começasse a entender o trabalhar de Deus na vida dele, as coisas iriam começar a mudar.
E olha, amados, esse homem tinha uma promessa que foi feita pela boca do próprio Deus a Abraão. E enquanto ele não conseguisse entender o que ia acontecer na vida dele, se o processo que ele tinha que passar, essas promessas de Deus, imagine Deus desesperado lá. Imagine Deus desesperado, naquele exato momento, dizendo a si mesmo: meu Deus, quando é que esse homem vai entender? Quando é que essa mulher vai entender? Quando que ela vai começar a entrar no meu processo? A promessa que eu fiz aos meus servos estão parada. As promessas que eu fiz ao povo, Abraão, está parada. Tem muitas coisas paradas na nossa vida, por conta da nossa própria vida. O que mais interessado em abençoar, em mudar a Deus. Mas Deus, uma coisa que a gente começou a aprender aqui: com Deus tu não pagando. Não é da tua maneira. Não é como você acha que você tem que ajudar a Deus. Né? E o problema de tudo isso é que nós estamos vivendo num tempo em que não há mais temor de Deus, não, amados. Sabe por que não há mais temor de Deus? Porque a pessoa abre a boca e diz: Deus me mostrou que tem que ser assim. Não é Deus, não. A pessoa não tem mais nem medo. Volte lá para os 10 mandamentos. Se quiseres vir na segunda-feira, a gente tem uns estudos, os 10 mandamentos. Já vai chegar nesse estudo. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Aleluia. A pessoa que abre a boca e diz: Deus me mostrou, Deus falou, Deus me deu, e a tua vida está como essa de Jacó, então não foi Deus. E passe a temer a Deus de verdade. Passe a temer a Deus de verdade. Amados irmãos, graças ao bom Deus, que Deus nos trouxe essa chuva, dá para a gente ficar até mais tarde. Estou brincando. E não, bora ficar de pé, amados. Assim, graças a Deus. Vamos ficar. Eu mais perto.